Cumprimento todos aqueles que estão me acompanhando nesse canal e aqueles que nesse momento pararam para me ouvir. Eu vou estar falando a respeito, refletindo a respeito de um problema muito sério, que é a questão da solidão. A solidão hoje, ela é realmente algo preocupante, né? Quando a pessoa se sente só, quando ela diz que ela está se sentindo só, será que é quando ela mora sozinha? Porque, vejam bem, queridos, hoje existe uma tendência muito grande das pessoas estarem querendo morar sozinhas. Veja bem, as próprias pessoas idosas hoje, elas querem ter, enquanto elas puderem, ter a sua casa e se manterem sozinhas. Os próprios jovens também hoje sonham um dia ter o seu próprio lugarzinho, o seu próprio ninho. Então, vejam bem, será que morar só é estar solitário? Nem sempre, nem sempre. Muitas pessoas que estão com outras, rodeadas de pessoas, elas realmente reclamam ou dizem que se sentem sós. O que realmente é a solidão? Como que nós vamos entender a solidão? Será que é um sentimento, é uma sensação individual? A pessoa não se sente pertencendo a um grupo, não se sente com conexões satisfatórias com as pessoas, né? Elas parece que não têm, existe uma diferença entre o que a pessoa sonha ter em no sentido de ter interações sociais, conexões significativas, e não tem. Então isso causa essa sensação de estar se sentindo solitária, não ter onde algo que a alimente afetivamente ou alimente socialmente. Hoje, porque existe uma preocupação tão grande com a solidão? Porque os estudos e as pesquisas mostram que a solidão tem consequência. Ela cria ansiedade, ela cria, favorece a depressão, a baixa imunidade, as doenças começam a aparecer, doenças cardiológicas, doenças de todo o organismo. Então, até uma tendência realmente a pessoa estar se afastando cada vez mais das pessoas, ficando mais isoladas, e o que mostra, que nós estamos vendo, que os contatos online, virtuais, não satisfazem essa necessidade, porque as pesquisas mostram que o que alimenta, o que cura as pessoas, até cura, olha só, é o olho a olho, poder tocar. Nós brasileiros adoramos tocar, adoramos o abraço. Isso não é muito comum em outras culturas, mas nós gostamos demais. Então, veja bem, esse sorriso que você recebe de outra pessoa, esse contato que você está recebendo. Então, tudo isso é extremamente importante. Parece que os seres humanos foram programados, queridos, para estar vivendo em grupos, vivendo na comunidade. Nós não somos programados apenas para, viver totalmente isolados. Nós sentimos a necessidade, sim, de estarmos, às vezes, sozinhos. E estar sozinho também é muito agradável. Você
cria, porque a pessoa tem que criar uma rotina de trabalho, quando ela de trabalho não, criar uma rotina de atividades durante o dia, às vezes ela não trabalha mais, né, mas ela tem as suas atividades. Ela cuida das suas plantas, ela cuida dos seus pets, ela conversa com o cachorro, ela conversa com as plantas, ela e também sair de casa. Quando as pessoas estão muito isoladas e começam a se isolar, isso piora. Então, o que que as pessoas observam? Inclusive, tem um estudo que diz o seguinte, que eles analisaram no final da vida o que era mais importante para essas pessoas, e eles viram que não era o sucesso financeiro, não era o emprego dos seus sonhos, fama ou dinheiro, mas o que realizava essas pessoas eram as relações importantes e significativas que elas tiveram durante toda a sua vida. Os idosos, supõe-se que eles se sintam mais solitários, mas não é verdade. Hoje os estudos mostram que os jovens adultos e também as crianças se sentem em alguns períodos muito solitárias. Olha só, é um alerta, né. Então, assim, de fato, os idosos, eles, têm os amigos que já passaram para, eu digo, sempre a Ponte de Monet, foram para algum lugar, né, foram para um outro tipo de dimensão e não estão mais aqui, só estão no coração. Mas o que que acontece? E o envelhecimento, para estar se preparando para o envelhecimento também não é fácil. E o envelhecimento, ele traz perdas gradativas de muita coisa. Então, assim, a solidão nós identificamos em várias gerações, inclusive os estudos mostram, e eu peguei muitos estudos para fazer esse vídeo, o que que acontece? Os jovens estão se sentindo muito solitários. Adolescentes, e o adolescente está muito na internet, muito online. E o que que os estudos mostram? O que cura são as conexões olho a olho, são as conexões afetivas diretas. Então, nós estamos num mundo em que nós estamos deixando isso de lado. E olha que interessante, até as relações casuais, por exemplo, você vai para o supermercado, você trata bem essa moça que te atende. Outro dia que você vai lá, ela já te conhece. Então você começou a ter uma conexão casual, mas é agradável. Nós precisamos disso, nós somos seres sociais. Então, o que que acontece hoje? A solidão já é considerada um problema de saúde. Pela Organização Mundial da Saúde, é uma epidemia. O ano passado, porque assim, não somente os idosos se sentem solitários, existe um estudo maior em 142 países, e publicada no ano passado, ela revelou quase cada entre 4 adultos se sentem, às vezes, muito solitários. Nem as crianças estão imunes, mas as famílias mais afetivas e que têm atividades juntas e próximas. Não adianta você só criar o filho, mas ele no seu quarto e você em outro lugar, sei lá onde, no celular. É o olho no olho, é o toque no toque. É isso que nós precisamos, como se fosse um alimento afetivo, e é um alimento afetivo para o nosso ser. Então, assim,
o que é importante que a pessoa que se sente solitária, então, assim, só para terminar, a Organização Mundial de Saúde criou uma porção de comissões em vários países, e eles estão querendo fazer o quê? Implementar medidas públicas que possam fazer com que as pessoas criem conexões. Então, assim, o que é, por exemplo, no Brasil nós já temos bastante isso, né? Os grupos, criam-se grupos de meditação, grupos de conversa, grupos de saúde, grupos. Então, assim, e cada vez mais nós precisamos disso. Cada vez mais nós precisamos nos inserir em algum grupo porque fica mais fácil. Você tem aquela conexão social, aquela conexão com o ser humano, humana, conexão humana, de olho no olho. Então, as pessoas que se sentem solitárias têm que abrir a jaula, têm que sair para fora de casa, têm que caminhar, têm que conversar, fortalecer os amigos. Às vezes, aquele amigo que você esqueceu lá no passado, liga para ele. Amigos precisam, a minha mãe me ensinava isso, precisam ser alimentados de carinho. Então, é necessário de carinho, de atenção, de cuidados. Então, precisamos fazer isso. Se a pessoa fica só isolada, só na televisão, só no computador, os contatos, por mais que você tenha milhares de amigos, não são totalmente satisfatórios. Nós vemos pessoas na mídia que se sentem extremamente solitárias. Então, assim, participar de associações, você gosta de trabalhos comunitários, vai para uma ONG, participa de uma igreja se você gosta, participa de um grupo de estudo espiritualista se você gosta, um grupo de jogos, sei lá o que, um grupo de leitura. Faça alguma coisa, movimenta os pezinhos, saia de casa. Eu vou estar falando no próximo vídeo, porque assim, o que acontece muito com as pessoas? Elas querem, como elas querem um nível de conexões e tem outro, dá aquela sensação de que não estou realizado, ou então as pessoas ficam repisando em feridas emocionais de passado. Não deu certo um relacionamento afetivo, a pessoa quer aquele relacionamento afetivo. Ela quer um outro que encaixe direitinho no buraco que ficou. Não, isso não é possível. Inclusive, se fizer isso, não é, às vezes, tão satisfatório. Por quê? Porque é outro tempo. Tudo se modificou. E aí está a beleza da vida. Inclusive nós nos modificamos. Nós precisamos encontrar outras conexões humanas, outras realizações, outras vínculos. As das conexões, nós podemos estabelecer vínculos ou não. Até as conexões sociais superficiais também nos satisfazem. É tão bom você sair, você na farmácia ser reconhecido, a pessoa conversar com você, você conversa sobre o tempo, sobre sei lá o quê, mas você está, a pessoa está te vendo, está te reconhecendo. O ser humano precisa disso. Nós precisamos disso. Nós precisamos dessas conexões afetivas, mesmo que sejam do dia a dia. Então, queridos, vejam bem, hoje nós temos uma crise muito séria, uma epidemia social de solidão, porque vocês vejam bem, ela é muito frequente e ela causa problemas muito sérios de saúde física e de saúde mental. Então, o que nós temos
a sociedade, os grupos, a administração têm que enfrentar essa crise, esse problema mundial. Mas nós também, nós, as nossas pessoinhas, nós precisamos enfrentar a crise de solidão e distanciamento, que é um dos grandes desafios dessa nova geração. E também, meus queridos, vai ser um desafio muito grande das gerações que estão vindo aí. Por quê? Porque nós já estamos, os jovens já estão totalmente absorvidos nessa imersão virtual. E as criancinhas também estão, porque logo se coloca celular na mão delas. Então, vamos pensar um pouquinho a respeito. Me conte o que vocês pensaram, o que vocês acharam do vídeo. Se inscrevam nesse canal, divulguem para as pessoas que precisam ouvir e participem. Ah, e também acione o like, que é importante, porque assim o YouTube entende, passa para outras pessoas. Um grande abraço no coração de cada um. Até a semana que vem.